minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Geo no Auge. Aqui nesse espaço buscamos aplicar o saber científico ao mundo real, trazendo perspectivas relevantes de profissionais que vivem a ciência. E para essa missão eu conto sempre com ela, a doutora Iva Santos, da GeoSmart Tecnologia Colaborativa. Doutora Iva, bem-vinda mais uma vez, o 13º episódio deste programa idealizado por você. Quem está com a gente hoje, seja bem-vinda. Olá, Saulo. Olá a todos, nossa audiência, que nunca nos deixa. Olha, o papo de hoje é imperdível. Estamos recebendo o professor doutor Ranieri Nóbrega. É o nome de peso quando assunto é clima e legislação, não é? Ele é doutor em meteorologia, professor de graduação e pós-graduação em geografia na UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, no Brasil, Nordeste brasileiro. É tutor do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, e consultor de climatologia para o mercado livre de energia. Hoje nós vamos discutir a crise climática e a eficácia da legislação brasileira vigente. Professor Ranieri, seja muito bem-vindo ao nosso Geo no Auge. Para começar, fale um pouco da sua trajetória. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, doutora Iva. Muito obrigado, Saulo. Uma satisfação estar com vocês aqui, com todos os ouvintes e todas as ouvintes que estiverem nos ouvindo aqui nesse podcast. Fantástico. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou graduado em meteorologia, como falado, e venho atuando há algum tempo na geografia. Costumo dizer que eu estou no processo de formação na geografia. Graduei e estou em formação na geografia. Ao longo dessa trajetória, eu passei 13 anos na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de geografia, e agora estou há 3 anos na Universidade Federal de Campina Grande, e eu solicitei uma redistribuição por necessidades e vontades pessoais e voltei para Campina Grande. Continuo atuando na geografia, nos programas de pós-graduação, tanto da UFPE quanto da UFCG em geografia. Então, tenho trabalhado bastante dentro desse contexto geográfico, sobretudo voltado para clima. Sempre o clima como a minha porta principal de entrada e depois abarcando as demais áreas da geografia. Muito bom, professor. Bem-vindo, satisfação imensa. Eu tenho que agradecer a doutora Iva por trazer um profissional do seu gabarito aqui pra gente aprender sobre um tema super importante, né? Eu sei que o senhor está em Campina Grande, já está em clima de São João, está em clima de forró, né? Mas a gente... podemos falar de São João também, mas o que nos traz aqui é clima e legislação. E aí, os desafios climáticos hoje, professor, são cada vez mais complexos, tá? No cenário mundial, o que é que está em jogo e como o Brasil se encaixa aí nesse contexto de tanta complexidade? Veja só, os desafios climáticos, eles representam uma ameaça existencial para a humanidade e para o planeta. Não tem como a gente ignorar isso. O cenário mundial, ele vem sendo de crescente preocupação com os aumentos, sobretudo das temperaturas médias globais, que vão indicar outros aumentos depois. E a intensificação de eventos climáticos extremos. Esses eventos climáticos extremos, esse aumento das temperaturas, irão produzir impactos socioeconômicos e ambientais significativos ao longo do mundo. Veja só, de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, existe uma probabilidade de mais de 50% das temperaturas globais atingirem ou ultrapassarem 1,5 graus centígrados entre 2021 e 2040, que já está na nossa porta. No começo das pesquisas sobre mudanças climáticas, se projetava cenários para 100 anos à frente. Hoje, nós estamos projetando cenário para 15 anos à frente. E com um aumento de 1,5 graus, esse aumento, apesar de parecer pouco, é um aumento global, não significa que é homogêneo em todos os lugares, então alguns locais irão sentir muito mais do que isso. Esse aquecimento já tem levado a consequências severas no mundo, inclusive no Brasil, como o aumento da frequência e intensidade de eventos extremos, como no caso do Brasil, tempestades. Tanto a presença quanto a ausência da chuva acima do normal, que a presença é as tempestades, as grandes tempestades, e a ausência as secas consideráveis, que a gente vê secas hoje em dia mais frequência na região amazônica, no sul do país, e não somente no semiárido. Incrível, professor. O senhor já está aqui a dar pronto vaso para a nossa próxima pergunta, não é? Esse assunto realmente dá panos para a manga. A questão climática, atualmente vem sendo muito abordada em diversos veículos de comunicação, pelas redes sociais também, entre as pessoas. Fala-se muito sobre isso nas ruas. E aí, quando olhamos para o Brasil, nós vemos um país rico em biomas.
Primeiro, a nossa audiência nem sempre é especializada nessa questão toda aí ambiental, das geociências, né? Primeira coisa, eu queria que o senhor depois definisse o que são biomas, né? E quais são os principais biomas brasileiros. Pronto, nós vemos o Brasil como um país rico em biomas, mas também muito vulnerável, né? E eu queria que o senhor fizesse um paralelo, né? Como que esses eventos extremos têm afetado o cotidiano dos territórios brasileiros e por quê? Certo, veja. Bioma é uma vasta região geográfica que pode ser caracterizada por um tipo específico de vegetação, ou seja, da fauna e da flora e da fauna. E esse tipo de vegetação eles são adaptados às condições climáticas, às condições ambientais, às condições de solo de cada localidade. Nos biomas do Brasil a gente pode destacar Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e Caatinga, como aqui em parte do semiárido. Certo? Então, esses são os biomas que a gente pode destacar. E, de fato, o Brasil, a dimensão do Brasil, acaba nos proporcionando um país com uma biodiversidade gigantesca, uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo. E também isso pode gerar uma vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas, pela sua dimensão, pela sua biodiversidade, então pela sua diversidade. Vai tornar um país extremamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. Impactos em biomas, por exemplo, a Amazônia, durante muito tempo se dizia que era o pulmão do mundo. Hoje a gente sabe que os oceanos acabam sendo, de fato, os pulmões do mundo, e não a floresta amazônica. Então, nesse contexto, mas a Amazônia ela tem um papel muito importante no equilíbrio da biodiversidade, não só do Brasil, como do mundo. Mas os outros biomas também têm. E cada bioma desse irá apresentar graus de vulnerabilidade, indicadores de vulnerabilidade diferentes. E é importante a gente entender que dentro de um cenário climático global, o Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, sobretudo por conta do que acontece em alguns biomas, como o desmatamento. Então, o desmatamento e as mudanças do uso da terra acaba sendo o Brasil acaba sendo um dos grandes emissores de gases de efeito estufa do mundo. Massa, professor. Veja, vamos falar agora de legislação, tá? A gente tem a Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Código Florestal, a Lei de Crimes Ambientais. Mas a pergunta que fica tá? E obrigado, doutora Iva, por trazer essa pergunta à baila aqui. Essas leis todas estão funcionando, professor? A gente está vendo agora um desmonte da questão ambiental do ponto de vista né? Hoje em dia você pode empreender sem precisar de aval nenhum, né? Isso é o que estão querendo passar agora no Congresso, né? O que é que falta para a gente avançar e ter lei que realmente funcione, hein? Olha, isso é uma pergunta muito interessante e da gente ficar refletindo demais. Uma pergunta muito boa, instigadora demais. Porque o Brasil, ele possui um arcabouço legal, ambiental robusto. Se a gente parar para analisar as leis ambientais brasileiras, elas são leis muito robustas, consideradas avançadas, inclusive, no papel, comparadas com muitas leis ao longo do mundo. E, por exemplo, aqui a gente tem a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, que foi instituída em 2009. Então, não é algo novo, há 16 anos atrás. Em 2009 foi instituída a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, um marco muito importante. A grande questão no Brasil não é a existência das leis, é como essas leis estão sendo implementadas, como está sendo fiscalizado, como está sendo cobradas. Então, a eficácia dessas leis na prática ela é um tema de debate amplo, um tema de debate muito amplo, porque embora o Brasil tenha demonstrado avanços durante todo esse período, durante alguns períodos, como a redução da Amazônia, ocorreu uma redução significativa em 2004 a 2012. Eu trabalhava no Sistema de Proteção da Amazônia durante esse período, o CIPAM, em Porto Velho. Então, foi observada uma redução do desmatamento entre 2004 e 2012. Depois começou a haver avanços novamente. Teve anos aí que teve uma disparada no desmatamento da região Amazônia. Esse ano a gente está observando uma redução. Então, a implementação dessas leis é difícil no país. A fiscalização, muito mais. E quando a gente tem um desmonte, apesar da gente ter um código florestal, leis muito trabalhadas, muito robustas, o desmonte que foi acontecendo ao longo de um período vai fazer com que isso caia por terra abaixo, água abaixo, desculpe. Joia, professor. Veja, eu queria fazer um complemento, se o senhor me permite, né? Vamos falar de cooperação. Existe cooperação entre níveis
né, entre os níveis de governo, iniciativa privada e comunidades, para que essas leis sejam, de fato, colocadas em prática na sua totalidade, professor? Tem sido um desafio isso. Tem se tentado fazer cooperações, mas elas são muito sutis. A princípio, porque muitas vezes o interesse econômico acaba predominando. Então, mesmo nessas esferas de categoria de ligação entre governos estaduais, federais, municipais e a iniciativa privada, muitas vezes a questão econômica acaba predominando, como as construções de grandes obras. Veja uma questão muito que tem sido marcante aqui no Nordeste agora, que tem a ver com a geração de energia limpa. O Brasil é um exemplo de produção de energia limpa no mundo. Porém, as construções de usinas eólicas e solares, as grandes fazendas de painéis solares aqui no Nordeste, tem causado um problema muito grande nas comunidades em que essas usinas estão sendo instaladas. E muitas vezes a geração dessa energia não chega para essas comunidades, algo muito perto. A geração de energia é transportada para outras regiões, porque o sistema está interligado. Então, é uma questão também de saber que temos um problema e amadurecer em cima daquele problema. A legislação está aí, precisa ser utilizada e fiscalizada. Nós temos algumas cidades, alguns estados que não têm um plano efetivo ainda de mudanças climáticas, onde a gente já está parando até de chamar de mudanças climáticas e partindo para chamar de emergência climática. O professor tocou aí num ponto muito relevante, cá em Portugal, nossa audiência, né, sempre conversa comigo, e também se queixam muito dessa questão aí da energia limpa, né, limpa para quem, não é? Para onde? Aqui também em Portugal é uma febre da energia solar e da energia eólica, que está a União Europeia agora com os recursos europeus, né, tem investido bastante dinheiro para essas tecnologias, essas ações, né, aí tem aqui, por exemplo, Portugal 2030, são editais voltados, né, para a questão sustentável, mas aí, pronto, nós estamos aqui a refletir pelo que o professor disse, né, para quem isso é sustentável, não é? As pessoas depois perdem identidade territorial, depois essa energia é vendida. Recentemente em Portugal, não sei se acompanha as notícias, a Península Ibérica ficou aqui no escuro, teve um apagão, porque no fundo nós produzimos energias que vendemos para a Espanha, não é cá que fica a central de energia, então quando fala em Espanha, fala em Portugal, que na verdade vende para a França, e falhou em França, e falhou em Portugal, e falhou aqui em Espanha. Então é uma questão muito capitalista que envolve toda essa questão aí ambiental. Existe uma legislação, mas como o professor falou muito bem, não é? Na pergunta anterior, existe também essa questão do negócio que é feito ali em volta, não é? Dessas questões aí ambientais. Por isso que eu vou aqui puxar um bocadinho para essa questão desses acordos internacionais, né? Por exemplo, como é que o Acordo de Paris, por exemplo, o Acordo de Paris, o Brasil tem cumprido os compromissos assumidos? Quais são esses compromissos, por exemplo? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de legislação, mas a nossa audiência não conhece a legislação brasileira, muito menos a legislação da União Europeia. Então, eu queria que o senhor falasse um bocadinho do Acordo de Paris, né? Se o Brasil tem cumprido esses acordos, esses compromissos assumidos, né? E quais são as perspectivas em relação às discussões, né, sobre as mudanças climáticas que ocorrerão esse ano, por exemplo, na edição da COP, né? A COP é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ter agora em 2025. Então, é só para fazer aqui mesmo um apanhado geral sobre esses eventos, esses acordos internacionais. Como o senhor vê isso, professor? Uma pergunta importante também. Até agora as perguntas têm sido bastante importantes e bem instigantes, realmente. O Brasil, ele é signatário de importantes acordos internacionais relacionados ao clima, relacionados às mudanças climáticas, sendo o Acordo de Paris um dos mais relevantes. Foi assinado em 2015, estamos há 10 anos de assinar o Acordo de Paris, e tem como o Acordo de Paris ele tem como principal objetivo manter o aumento da temperatura média global menos de 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais, lá de trás, dos níveis anteriores pré-industriais. E para isso vai ter esforços para limitar esse aumento, sobretudo até 1,5 graus, porque menos de 2 graus já é um limite muito perigoso. 1,5 graus já é um limite perigoso, 2 graus já é um limite muito perigoso. Então, se estabeleceu como o último limite. Então, a ideia é ficar pelo menos abaixo de 1,5 graus, os que as projeções já indicam, probabilidades indicam que a gente pode ultrapassar até 2040. Então, a partir disso, os países que assinaram, os países signatários, eles vão apresentar as suas contribuições nacionalmente determinadas.
certo? Que são as chamadas NDCs, que são as metas de redução das emissões de gás de efeito estufa para esses países. E aí, em termos de Brasil, o cumprimento dos compromissos, ele tem sido um tema bem desafiador e de oscilações. Tem períodos que o Brasil cumpre, tem períodos que o Brasil não consegue cumprir. Por exemplo, na nossa NDC, ela é ambiciosa comparado com algumas NDCs de outros países, inclusive países europeus mesmo. Ela é uma NDC ambiciosa, tem como meta reduzir as emissões de gases de efeito estufa em torno de 37% até 2025, este ano. Mas essa diminuição não está nessa margem. E para 2030, daqui a 5 anos, chegar a 43%, comparado com os níveis de 2005, certo? Em novembro de 2024, o Brasil entregou uma nova atualização. Com o governo novo, entregou uma nova atualização da NDC. Uma meta mais ousada ainda, de diminuir de 59% a 67% até 2035. Mais ousada ainda. Agora, efetivamente, o cumprimento dessas metas vai depender de uma série de fatores, inclusive incluindo a implementação de políticas públicas eficazes nas várias esferas, o combate ao desmatamento e o investimento em energias renováveis, que aí temos que ter o investimento em energias renováveis, mas não podemos negligenciar os impactos negativos e trabalhar em cima dos impactos negativos. Existem impactos positivos e negativos, e precisamos trabalhar nisso. Então, historicamente, o Brasil conseguiu reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Naquele período, 2004 a 2012, que diminuiu o desmatamento, teve uma redução significativa. Agora, em períodos mais recentes, houve um aumento da taxa de desmatamento. Isso vai impactar diretamente nessa capacidade da gente cumprir essas metas. E aí se propôs metas mais ousadas, mas como é que vai acontecer essa fiscalização? É um desafio grande para a gente aqui no Brasil, porque essa inconsistência da política ambiental, inclusive nesses debates mais atuais, como o Saulo colocou no começo, e a falta de fiscalização efetiva vai dificultar esses cumprimentos dos compromissos. Não tem como. E a COP 2025, que é algo tão esperado, que vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, na região amazônica, agora em novembro, é um evento que vai representar um marco muito significativo. É uma oportunidade muito grande para o Brasil, porque vai poder, através dessa oportunidade, reafirmar o protagonismo com essa agenda climática global. Mas precisamos trabalhar muito em cima disso, porque a gente precisa de foco nessa COP, alguns focos muito importantes. Principalmente contratar geógrafos, né, para trabalhar para o governo, recursos humanos é importante. Eu estou falando a brincar assim, mas uma discussão também que é muito trazida aqui para os debates aqui em Portugal, pelo menos os que eu tenho participado, é que realmente existem muitas políticas, né, para sustentabilidade, para agora o carbono, né, carbono zero, diminuir a pegada, essas coisas de carbono. Mas Portugal é um país pequenino, né, e esses recursos humanos, como é que vai fazer? Há capacitação, há pessoas capacitadas para atuar nessa fiscalização, na implementação dessas ações, não é? Então, são reflexões que ficam aqui, né, com a sua fala, que vem aqui à minha cabeça, e não só a minha, né, acho que quem está a ouvir também começa a pensar, ok, existe legislação, muita coisa, mas quem é que vai para o front, quem é que vai lá executar isso, não é? Quem são os profissionais? Estão a formar profissionais suficientes e capacitados para, né, implementar essas políticas? Pronto, isso é a reflexão que a gente fica aqui só. Mas pronto, vamos aqui então para a nossa conversa. Olha, o senhor é professor, pesquisador, mas também atua, né, como consultor de climatologia. E eu pergunto, professor, como é que é levar todo esse seu conhecimento, toda essa sua bagagem científica, né, como pesquisador, como também cientista, para o mercado de energia? Como é que é a conversa? A abertura para a ciência nesse espaço aí empresarial, como é que isso acontece? Foi um grande desafio. Eu fui instigado a aceitar esse desafio há alguns anos atrás, quando eu estava lá em Recife, e foi muito importante para mim também, porque estava levando conhecimento técnico e científico para dentro do mercado de energia. Foi um desafio e uma oportunidade ímpar. O setor de energia, especialmente no Brasil, é um setor muito ligado às condições climáticas. Nós temos uma imensidão de bacias hidrográficas que geram energia elétrica, e essas bacias hidrográficas, pela dimensão do país, elas estão localizadas em regiões nas quais as condições de chuva elas são variáveis ao longo do ano.
Por exemplo, tem períodos do ano que está chovendo mais na Amazônia, tem períodos do ano que está chovendo mais sobre o São Francisco, mais sobre o Centro-Oeste. O Sul já tem um regime mais homogêneo ao longo do ano, mas passa por constantes variabilidades do total de pluviosidade. Então, dentro dessa questão hidrológica, a meteorologia se torna muito importante para as previsões e saber como é que vai ocorrer o comportamento das vazões nessas usinas. Então, foi uma oportunidade interessante e depois entrou as energias renováveis, que também estão ligadas às condições climáticas, a solar e a eólica. E elas dependem dessas condições climáticas. Então, conhecer a variabilidade climática e os eventos extremos que vão impactar essas gerações foi importante para o mercado de energia. Sobretudo porque, dentro dessa proposta de trabalho, nós conseguimos trabalhar um conhecimento local, dentro do interesse das empresas, e com conhecimento geográfico. Então, a gente tinha a condição de fazer uma análise espacial e meteorológica, e não somente ter um boletim que uma empresa tinha oferecido, que um boletim que servia para todas. Então, foi uma oportunidade muito, muito boa, que a gente pôde trabalhar desenvolvendo modelos de previsão, desenvolvendo técnicas de previsão ao longo desse período. Joia, professor, veja, o próximo tópico que traz a gente aqui é a questão da extensão, que para mim é um tema muito caro, eu gosto muito, até porque tenho projetos de extensão aqui na UFSC, que toco, coordeno, tá? E eu queria saber do senhor, né, falando nesse assunto, e sabendo que o senhor coordena projetos também, com foco em educação, clima e sociedade, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco dessas iniciativas, né, conduzidas pelo senhor, e como elas ajudam a construir resiliência nos territórios em que elas estão presentes, professor. As atividades de extensão, que nem sempre são valorizadas como deveriam dentro das instituições de ensino superior, são extremamente importantes. É uma ligação muito grande entre a universidade, a instituição universidade, o ensino superior, com a sociedade. É muito importante, mas não tem uma valorização adequada dentro das instituições. E o que acontece? Então, grandes pesquisadores acabam fugindo das atividades de extensão e focando nas atividades de pesquisa. E aí fica aquela pergunta, sempre que eu comento por onde eu passo, para quem serve o seu lápis, né? Para quem é que está servindo? Se é para você ou para a sociedade, a contrapartida que você está oferecendo. E as atividades de extensão é muito rica, para que a gente saiba para quem está oferecendo, para a sociedade. É uma maneira de você abrir as portas. Então, durante muito tempo, eu fiz atividades de extensão, fui tutor do PET Geografia. O PET Geografia é um programa de educação tutorial do governo federal que tem dentro das suas premissas trabalhar com o tripé universitário de uma maneira organizada, que aí é ensino, pesquisa e extensão, mas dá um foco igualitário. Pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente trabalha na mesma proporção. Fizemos muitas atividades de extensão, extensionistas levando para escolas, por exemplo, levando a questão da gamificação, ou seja, utilizando jogos para educação geográfica nas escolas. Levamos atividades de construções de maquetes hidrológicas para comunidades ribeirinhas, para entender a questão de riscos de movimento de massa durante as chuvas. Foram algumas atividades que nós levamos. Discussões sobre mudanças climáticas, fazer encartes sobre mudanças climáticas, aquecimento global, porque hoje a gente sabe que boa parte da população brasileira já sabe o que é, mas não sabe o que ela produz, já sabe que pode existir uma mudança climática. E ainda confundem. Hoje choveu e diz, houve uma mudança climática de ontem para hoje, então há essa confusão. Durante a pandemia, essas atividades, naturalmente, elas diminuíram. E aí coincidiu com o meu período de migração para o UFCG. Eu vim para o UFCG no finalzinho da pandemia. Então eu saí da UFPS sem conseguir nem me despedir. Eu costumo dizer para os meus alunos, a gente saiu sem se despedir, porque teve aquela ruptura. E veio para Campina Grande. Mas o interessante é que mesmo eu tendo saído, o grupo de pesquisa, que o Tropoclima, ficou lá, na UFPE. E eu vim para cá, então funcionou como uma ramificação, né, do grupo de pesquisa. E hoje eles têm tocado um projeto de extensão lá muito bom, que a gente pensava antes de fazer algumas questões nas comunidades, sobretudo na periferia, e eles têm tocado um projeto de extensão, veja como é muito rico. Eles querem fortalecer
a autogestão comunitária em comunidades, nessas comunidades da periferia, por meio da aplicação de tecnologias de informação geográfica. Então, está usando muito de SIGs, de TIGs, para que tenha uma participação, que sejam essas comunidades participativas, desculpem, e colaborativas, com foco na leitura crítica do território. Como é que eles podem enfrentar as questões dos impactos socioambientais? Quem já morou em Recife sabe como uma chuva produz um medo, ou seja, como afeta a questão psicológica de quem mora em Recife. Então, a gente precisa saber como lidar com isso, conhecer essas questões. Conhecer. Então, levar a comunidade, imagina, instalar pluviômetros nas comunidades, pluviômetros baratos, com garrafas PETs, e dizer assim, monitore para saber se choveu 15 milímetros, se vocês estão entrando em risco. E a gente faz um trabalho desse junto com a Defesa Civil, certo? Para a Defesa Civil também orientar essas comunidades. Então, tem sido um trabalho muito bacana. Vocês podem procurar depois no Instagram, TIG, Periferia, Tropoclima UFPE. Tem sido um trabalho muito bacana. Aqui na UFCG, como veio essa fase de transição, eu estou sem projetos de extensão. Gosto muito, já até coordenei a parte setorial de extensão do Centro de Humanidades, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. Mas aqui eu estou sem projetos de extensão. Acabei assumindo outros compromissos e não tenho conseguido fazer. Mas isso me angustia. Eu não estou numa zona de conforto, estou numa zona de angústia, de tentar fazer alguma atividade de extensão muito em breve. Professor, o senhor estava aí a falar sobre os projetos de extensão, aí tudo, da UFPE, sabe que eu sou da UFPE, né? Sou filha daquela universidade, mestrado, doutorado e graduação, foi tudo lá. E por acaso conheço o Tropoclima. Quando eu estive no Brasil, faz alguns anos que eu estive lá, foi em 2018, 2019, e tive a oportunidade de conhecer o Tropoclima, né? E acompanho nas redes sociais, sim, as ações, é muito interessante. Já convidei, né, pessoas de lá para falar aqui no nosso podcast, mas também eles estão com muitas atividades, eu percebo isso, entendo. E essas ações são muito importantes também, não só para as pessoas se municiarem, né, contra esses impactos negativos ambientais, como também municiarem-se de conhecimento sobre o que se passa, né, no ambiente em que vivem. E é muito bonito de ver um cientista, né, do seu gabarito aí, brilhar os olhinhos quando fala de extensão e envolver comunidades, principalmente comunidades carentes, né, carentes, que eu digo, é carente de infraestrutura, né, que no Brasil inteiro isso infelizmente acontece, né, e no caso especial de Recife, as chuvas de fato influenciam muito o psicológico das pessoas e como elas vivem até, como vão sair de casa, se vão trabalhar, às vezes até define até se vão voltar para casa vivas, porque às vezes acontecem algumas situações muito ruins, né, e infelizmente vidas são ali interrompidas. Mas vamos falar aqui de futuro, né, professor? Olha, na sua opinião, sobre a questão ainda do futuro da legislação climática, não é? O senhor acha que o futuro da legislação climática no Brasil depende mais da inovação, de projetos científicos ou simplesmente do cumprimento da lei que já existe? Qual é a sua opinião, professor? Veja, eu acho que ela depende de uma combinação sinérgica aí, de todos esses pontos que você comentou, de inovação, de projetos científicos, de fomentos de projetos científicos, mas, claro, que dentro dessa combinação é muito importante que tenha um cumprimento efetivo do que já existe, porque a gente já tem uma legislação. Então, cumprir essa legislação já é um passo enorme, mas não podemos se estagnar. Sabemos que a natureza é dinâmica, então por isso que precisamos dessa inovação, desses projetos científicos. Porque, embora a gente possua esse arcabouço legal, ambiental, considerado avançado no papel, a lacuna entre a lei e a prática é grande e nós precisamos enfrentar esses desafios. Cumprir o que já existe tem que ser feito, esses projetos científicos, ou seja, conhecer cada vez mais. Eu estava até conversando com alguns amigos, veja o que aconteceu, precisa se pesquisar. O ano passado nós tivemos um grande desastre socioambiental no Rio Grande do Sul. Em algumas localidades chegou a chover 650 milímetros. Este ano, em maio, choveu mais de 850 milímetros em Maceió, e não ocorreu o mesmo desastre. Então, as questões geográficas, as transformações do espaço urbano,
das transformações dos espaços naturais, elas precisam ser cada vez mais estudadas, fomentados projetos de pesquisa. As características físicas são diferentes dos dois estados, certo? Mas o volume de chuva foi maior. Então, por que não ocorreu o desastre? Isso é apenas uma questão que a gente estava conversando no grupo de pesquisa. Vamos inovar um pouco nisso, partir para essa questão, certo? Então, tem que ter essa combinação do cumprimento do que já existe e de novas ideias, novos projetos, da inovação. A tecnologia vem avançando cada vez mais e muito rápido, então a gente precisa disso, dessa sinergia. Os jovens precisam trazer essa sinergia para dentro das universidades, vir com gosto, pensar em algumas questões. Veja um tema muito bom de se discutir, a questão da justiça climática, essa desigualdade social em que as mudanças climáticas, a emergência climática, como afeta a sociedade de uma maneira diferente. Então, isso é uma questão que precisa ser sempre pensado para os jovens. E por falar em jovem, e para fechar esse grande bate-papo, professor, para liberar o senhor para curtir aí o forrozinho em Campina Grande, tá certo? Eu sei que o senhor tá doido para curtir o forrozinho já já. Que saudade, olha. Aqui em Joinville não tem essas coisas, aqui em Joinville... Em Portugal deve ter, né? Porque é a pátria-mãe, de onde surgiram, né, as festinhas de salão, né? Então, São João vem de Portugal, onde está a doutora Iva, né? Então, professor, por falar em jovem, tá? Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem, né, para os nossos imberbes, para os nossos mais novos que estão ouvindo a gente e pensam em trilhar uma jornada nas ciências ambientais, na geografia, na climatologia, professor. Vou deixar 3 palavras para eles refletirem. A gente fala muitas vezes, quando está falando sobre mudanças climáticas, justiça ambiental, aquecimento global, desastres, eventos extremos, parece que o mundo está indo para um caminho de filme, né? Daqueles filmes terríveis, de acabar realmente com a humanidade. Nós precisamos ter otimismo, tá? Precisamos ter otimismo, senão a gente vai perder propósito. A gente precisa ter otimismo. É importante manter esse otimismo e esses jovens precisam ingressar na geografia, na climatologia, nas ciências ambientais com esse otimismo, buscando respostas para os problemas que existem. Mas isso também requer urgência. Então não adianta ficar esperando, precisa começar a agir. Os jovens precisam agir rápido. E para isso ter propósito. Então otimismo, urgência e propósito são as 3 palavras que eu quero deixar assim, de mensagem para os jovens. Agora, escolher esse campo de estudo, a atuação, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante, muito relevante e impactante para o mundo. Então, o retorno de vocês vai ser muito importante para o mundo. Às vezes eu brinco com os meus alunos, dizendo que eles precisam consertar o que a gente está fazendo de errado, que a nossa geração lá atrás fez de errado, a geração dos meus pais e a minha fez de errado. Aí eles dizem, mas professor, o senhor está colocando uma responsabilidade logo numa geração que sofre de ansiedade? Eu digo, vai ser um jeito, porque a gente já está ansioso também para ver, e não temos tanto tempo para ver como vocês vão responder por isso. Mas a gente tem otimismo em vocês. A gente conta com esse otimismo em cima de vocês também, para que vocês tragam essas inovações, essas questões, pensando no ambiente coletivo, meio ambiente e sociedade, tá? Muito bom, e com essas palavras a gente chega ao fim do Geo no Auge de hoje. A gente conversou com o professor Dr. Ranieri Nóbrega, da Universidade Federal de Campina Grande. Professor, muito obrigado, eu só posso dizer isso ao senhor, muito obrigado por saber as palavras, né, trazendo uma mensagem tão importante, deveras importante, e que a gente seja clamado a essa responsabilidade, a essa justiça climática. Obrigado, tá, professor? Eu que agradeço, Saulo, agradeço muito a oportunidade ao Geo no Auge para participar desse debate, é uma oportunidade rica mesmo. Doutora Iva, muito obrigado também pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Valeu. Doutora Iva, muito obrigado, primeiro por ter trazido o professor Ranieri, segundo por ter abrilhantado, né, junto com ele este episódio. Vocês que são esferas aqui, eu só faço perguntas, né, cujo roteiro é seu, então... Então, assim, eu fico muito lisonjeado mais uma vez com a sua companhia, com a sua sapiência, né? Com a sua disponibilidade e competência e justiça no sentido de consciência, no sentido de trazer à tona essas discussões, tá certo? Quem quiser encontrar a Geo Smart Consultoria, né, e Tecnologia Colaborativa, como é que faz? Obrigado mais uma vez, tá?
Eu que agradeço pela parceria, Saulo. Já faz um ano, né, que nós estamos aqui com essa nossa jornada pelo conhecimento, né, pela trazer aqui discussões com grandes cientistas, né, com pessoas que têm conhecimento aqui, que, pronto, é explorado nas universidades. Estamos aqui a dar voz, né, e todos possam ter um bocadinho dessa água do conhecimento nas suas casas. É o seguinte, minhas redes sociais estão aí para quem quiser. Eu não tenho rede social pessoal, isso não existe. O pessoal é misturado com o profissional, né? Iva Santogel, smart.gel, geosmart.pt, Geosmart Consultoria está aí nas redes sociais, tem o website, né? Tem o nosso Facebook também. E agora tem o TikTok, né, que é para tentar buscar os jovens, né, mudar um pouco a linguagem aqui do científico mais descontraído, para atrair essa garotada, como o professor falou, a ter otimismo, né, para perceber um bocadinho e trabalhar também com essas causas tão importantes. E é isso, eu agradeço aqui o professor Ranieri por ter aceito nosso convite, por ter aqui nos encantado com seu conhecimento, né, com sua experiência. E é isso, Saulo. Obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Obrigado a vocês dois, tá? E se você gostou desse conteúdo, avalie, né, o nosso programa no seu tocador de podcast preferido. Siga a gente nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn Saulo Novaes. Compartilhe esse episódio com quem precisa entender, compreender, saber mais sobre clima e legislação, e não somente sobre esses temas, né? Vamos alargar a inteligência coletiva. Se você quiser apoiar o nosso projeto, né, vem com a gente tanto na plataforma Catarse de financiamento coletivo, como também no Mercado Pago. Um grande abraço a todo mundo e bora pro Auge falar sobre gel no auge. Valeu, grande abraço.